Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos demais membros da mesa, bom dia aos que nos assistem. Primeiramente, eu agradeço em nome do Ministério do Planejamento a oportunidade da gente ter mais um fórum de discussão dessa temática, que, como muito bem colocado pelo secretário do Tribunal, é uma temática complexa e uma temática que mexe com toda uma arquitetura de contratação da administração. Então, a gente trouxe uma apresentação muito breve, que nós passamos aí por um diagnóstico, que é um projeto que ele tem um histórico, que ele já vem desde 2012 sendo analisado. Passamos, então, para como esse novo modelo de compra é composto e os resultados que a gente tem registrado até o momento. Como diagnóstico, nós temos, então, o modelo até então praticado até 2012, nós tínhamos aí os órgãos e entidades da administração pública licitando as agências de viagem para a prestação de um serviço de agenciamento para, então, fazer as emissões, remarcações e cancelamentos de bilhetes aéreos. E essas agências de viagens intermediavam a aquisição desses bilhetes e qualquer alteração decorrente junto às companhias aéreas. Para termos aí uma noção de que volume estamos tratando de bilhetes e de valor, dados que temos registrados de julho de 2013 a junho de 2014, que foram os 12 meses de referência para a estruturação da licitação da agência decorrente desse modelo e dos cálculos dos nossos resultados, falamos aí em 642.500 bilhetes emitidos nesse período, que representam 463 milhões de reais gastos pelo Poder Executivo. Estamos aí falando de administração direta, autárquica e fundacional, que utilizam o nosso sistema de concessão de diárias e passagens. Desse volume de 642.500, mais de 95% se referiam a bilhetes cujo destino eram lugares domésticos, voos domésticos dentro do território nacional. E desses 95%, o nosso índice de remarcação e de cancelamento ele era inferior a 5%. Então, nós tínhamos aí uma prestação de um serviço basicamente para a emissão de bilhetes aéreos. Desse montante também, 96% de toda a demanda ela era atendida pelas 4 grandes companhias nacionais, que temos Azul, Avianca, Gol e TAM, que, segundo o próprio relatório da ANAC, são companhias que representam mais de 90% do mercado nacional. Todo esse volume de bilhetes transacionados e serviços, a gente tinha uma necessidade, como colocado pelo tribunal, de um maior controle sobre as atividades de pesquisa e emissão de bilhetes. Era fundamental para que a gente pudesse fazer as escolhas dos bilhetes que eram mais vantajosos para atender às necessidades da administração. Esse volume de bilhetes tem registrado 581 contratos com dados de janeiro desse ano, que eram firmadas com 88 agências de viagens. Dessas 88 agências, nós temos que 9 dominavam 49% do total dos contratos, desses 581 contratos. Sendo que dessas 9, 5 têm sede no Distrito Federal e das 88 temos 20 com sede no Distrito Federal. Para também dar uma noção da magnitude, essas 88 agências, elas representam 0,47% do mercado de agências de viagens registrada no cadastro do Ministério do Turismo, que registra hoje 19.400 agências. Temos também um alinhamento do projeto, como muito bem colocado anteriormente, de um acórdão do Tribunal de Contas, o acórdão 1973, que foi um resultado de uma representação, que teve esse painel de discussões desse tema, em que ele saiu com algumas recomendações ao Ministério do Planejamento, dentre elas o estudo da vantajosidade do modelo de compra direta, o desenvolvimento de um buscador de passagens que permitisse à administração avaliar e buscar os preços diretamente no site das companhias aéreas, o desenvolvimento de um módulo de faturamento que facilitasse as rotinas e desse maior segurança, transparência, controle e clareza dos dados que eram, então, transacionados nessas operações, e também o desenvolvimento de um módulo de prestação de contas que fosse automatizado, que até então os nossos servidores faziam toda a verificação das faturas de forma manual.
Derivado desse diagnóstico ainda, nós temos, então, que a administração, para gerar esses 581 contratos, fazia praticamente 581 processos licitatórios, então estamos falando aí de uma replicação de processos que geram um custo administrativo significativo para a máquina, que eram servidores que poderiam estar se dedicando a outras atividades. Temos uma falta de padrão dos contratos e da forma de remuneração das agências, que em maio de 2012 teve uma comunicação da alteração da forma de remuneração, que passava de comissão, que era paga pelas companhias aéreas às agências, para um modo de agenciamento de viagem. Então, um modo que você tinha uma parcela fixa para remunerar os serviços das agências, mas começamos a ter registros de que, nas nossas licitações, grande parte dos contratos tinham taxas irrisórias de 0 a 0,1 a 1 centavo. Mais de 50% desses 581 contratos tinham taxas de, no máximo, R$1. Tínhamos também uma menor possibilidade de negociação das tarifas e falta da garantia da escolha do melhor voo, uma vez que a gente não tinha acesso a descontos e reservas junto às companhias aéreas. Tínhamos o retrabalho e o aumento de valores em função das reservas que a gente não tinha, e porque nós dependemos de todo um fluxo de solicitação e aprovação dos bilhetes, e com o tempo que esse fluxo precisa para rodar dentro do órgão e da entidade, nós perdíamos aquela proposta que até então era mais vantajosa, e tínhamos, como eu disse, um processo todo manual de prestação de contas e de reembolso, gerando um número elevado de processos de pagamento. Desse diagnóstico, nós geramos, então, um modelo de contratação também a partir de pesquisas de práticas internacionais. Nós temos hoje Estados Unidos, Nova Zelândia e Chile já praticando a lógica do mesmo modelo que nós usamos, anterior ao nosso, de contratação direta de companhias aéreas e agências de viagem, que é praticamente o modelo que nós desenhamos. Então, nós temos 4 pilares, que é o credenciamento das companhias aéreas, um cartão de pagamento do governo federal exclusivo para passagens aéreas, como um meio de pagamento eletrônico. Temos a contratação da agência única, porque, como vimos, 5% da demanda da administração não era passível de ser atendida por essa simples lógica de emissão. Estamos falando aí da questão dos bilhetes internacionais, que dependem do know-how que as agências possuem de desenho de trechos e de busca da melhor combinação para a realização desses trajetos, e também do contato com companhias que fazem voos regionais. E tivemos também soluções de tecnologia da informação que foram desenhadas para sustentar todo esse processo. E aqui, de forma muito sucinta, tivemos, então, o credenciamento das 4 grandes companhias que se apresentaram interessadas. Fizemos acordos corporativos em que tivemos reservas de até 72 horas do assento e do valor das passagens que eram selecionadas pelos servidores. Lembrando que o servidor hoje faz menos atividades do que ele fazia, uma vez que a automatização sustenta muito mais partes do processo do que sustentava anteriormente. E também essa questão de ele escolher qual é o voo que o servidor viajante vai utilizar, já era uma atividade desenvolvida junto às agências de viagens. A desvantagem é que era todo um relacionamento manual, cuja solicitação de cotação e resposta era toda feita via e-mail. Temos também a cotação, reserva e emissão feitos diretamente no nosso sistema de diárias e passagens, a liberação de acesso aos web services das companhias, acordos com descontos mínimos de 3% a 5% dos bilhetes emitidos, e uma lógica de reembolso que em até 60 dias, o bilhete não utilizado, esse valor é creditado no cartão de pagamento do órgão responsável pela emissão do bilhete. Esse cartão de pagamento, como eu disse, é de uso exclusivo para passagens aéreas. Você não tem um manuseio desse cartão, é um cartão virtual, cujo número é registrado dentro do sistema. Você tem uma identificação automática das empresas aéreas a partir da combinação do CNPJ. Ele é emitido e operacionalizado pelo Banco do Brasil em função de exigências legais e regulamentares da forma de uso desse cartão. Você tem isenção de taxas, a administração não arca com nenhuma taxa desse cartão, além de você ter os benefícios de fatura eletrônica, dados criptografados tanto no armazenamento quanto nas transações, e o reembolso diretamente no cartão, e é um cartão vinculado ao responsável pela despesa, que é a figura do nosso ordenador de despesa dentro da administração.
A agência única foi a contratação que nós fizemos, na verdade, uma licitação para registro de uma ata de registro de preços, em que os órgãos estabelecem contrato com essa agência para atender esses 5% residuais da demanda da administração. Então, estamos aí falando de emissão, alteração e cancelamento de bilhetes regionais, emissão, alteração e cancelamento de bilhetes internacionais e situações emergenciais, que, obviamente, situações em que fogem ao horário do servidor ou situações de urgência podem ser usados nesse contrato. Nós temos hoje dados de novembro em que o uso dessa contratação pelos órgãos, nós temos 5.050 emissões pela compra direta registradas em novembro até o momento, sendo que 120 bilhetes foram emitidos pela agência Trips, o que representa apenas 2,2% de toda a emissão da administração nesse mês de novembro, o que reforça o uso subsidiário dessa agência e não o modelo principal. E, por fim, as soluções de tecnologia da informação, nós tivemos a incorporação do sistema buscador ao nosso sistema de passagens, que nós temos toda uma economia de treinamento dos servidores, uma vez que esse sistema, desde 94, já é utilizado na administração. Temos, então, um aumento da aderência também na forma de utilização dessa solução, e que possibilita também uma conexão direta com os sistemas das companhias aéreas. Temos a operação feita de forma toda online, com a aplicação automática dos descontos que são praticados pelas companhias aéreas, também com a aplicação imediata das reservas e com sinalizadores do tempo de duração de cada reserva para a gestão dos nossos servidores. E, por fim, a gestão das passagens aéreas, com a disponibilização de relatórios completos aos servidores responsáveis, com um pedido automatizado de reembolso que até então os servidores tinham que provocar as agências para fazer essas operações. E, como resultados registrados, nós trazemos resultados quantitativos e qualitativos. O modelo que foi implantado como um período experimental de 60 dias, em agosto de 2014, no Ministério do Planejamento, já ampliado para a administração, temos hoje 327 órgãos operando esse modelo de compra direta, representando uma emissão acumulada de agosto de 2014 até hoje de mais de 112 mil bilhetes, o que representa hoje, dentro do sistema, já mais de 50% do total de emissões, porque temos, como foi a última cautelar do Tribunal de Contas, uma transição mais gradual dos órgãos para esse novo modelo. Temos uma desoneração significativa da equipe operacional, uma vez que essas pessoas gastam muito menos tempo em função da automatização e, consequentemente, elas são destinadas a fazer outras atividades em benefício da administração. Redução de intervenções manuais, porque até então todos os dados que eram cotados junto às agências, eles eram digitados manualmente pelo servidor dentro do sistema, gerando um alto índice de erros de digitação e também outras intervenções manuais, como a própria prestação de contas, em que o servidor tinha que, no retorno da sua viagem, entregar para a área responsável o canhoto do seu bilhete de voo. Hoje o sistema já demonstra para ele qual voo que foi emitido e utilizado. Temos a redução nos custos da aquisição de passagens, e aí nós estamos falando não da economia do próprio modelo, mas a redução dos custos administrativos para a administração pública federal. A maior transparência nos valores cotados, porque, além da gente acessar diretamente as companhias aéreas, nós temos todo um mecanismo de fiscalização desses valores. A gente acompanha de forma automatizada qual valor está sendo praticado no site da companhia e qual valor ela está retornando para o nosso sistema. Temos um desconto médio de 20% nos preços pagos, e aí a gente está falando de uma comparação entre bilhetes idênticos, mesmo dia de emissão, mesmo dia de voo, mesma companhia, mesmo voo, em relação ao que é emitido pelas agências de viagens. Temos uma economia média, ou seja, aquilo que eu deixo de pagar, caso eu emitisse o bilhete junto à agência de viagem, na casa dos 11%, e quando nós aplicamos essa economia, a gente pode falar numa economia estimada anual de 35 milhões para a administração. Como bem colocado pelo tribunal também, a gente não traz aqui uma vantajosidade apenas financeira, mas é uma vantajosidade de toda a arquitetura do modelo que foi desenvolvido e que nós também nos colocamos como o tribunal à disposição para quaisquer necessidades. Tivemos contatos com algumas
com a associação ao longo do projeto. A nossa licitação da agência de viagem foi também objeto de consulta pública junto às agências, então a gente conduz os nossos processos da forma mais aberta, clara e transparente possível, e como a legislação nos requer, e também nos colocamos sempre à disposição para trabalhar num ambiente de construção da melhor solução, pensando que nós estamos aí no dever de gestores públicos de buscar o que é mais vantajoso para a administração, para que ela foque toda a sua atenção e esforços nas suas atividades finalísticas para a nossa sociedade. Obrigada.